Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Jesus, capítulo 13 de Atos. Atos capítulo 13, onde está escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Nós temos ouvido falar muito de missão. Missão. E muitas vezes essa palavra fica um pouco desgastada. A missão é sempre o alvo. A missão é o objetivo. A missão é o foco. Nós temos a missão do Pai que envia, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo, a missão da igreja em todos esses séculos. Mas, quando nós pensamos na grande comissão, foi a comissão de Deus o Pai, quando enviou o seu Filho ao planeta Terra com uma missão. Ele envia o seu Filho ao planeta dos homens com a missão bem definida: comprar com o seu sangue seres humanos que procedem de todo povo, raça, tribo, nação. E com esse povo, então, formar o que nós chamamos de igreja para o Pai. Então, a missão do Pai foi criar no universo um planeta para os homens. A missão do Filho foi entrar nesse planeta pela porta da frente, que é o nascimento físico, e comprar, pagar o preço por uma comunidade de pecadores. Mas quando esse filho paga o preço, compra para si essa população, ele então volta e vem a comissão, a missão do Espírito Santo. O Filho deixa na terra uma igreja incumbida de uma missão na mesma direção. Porque Jesus Cristo diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como eu tenho uma missão árdua, mas uma missão difícil, de voltar para o Pai, não de mãos vazias, eu envio vocês na mesma missão. Só que os discípulos tinham muita coisa, eles tinham visto demais, e eles queriam anunciar. E Jesus disse: não saiam da cidade, antes que vocês sejam revestidos do poder. Como vai ser isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E então sereis meus testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra.
esses discípulos, eles ficam 10 dias em oração. 10 dias em expectativa. 10 dias aguardando, pedindo, orando, esperando. Então, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um evento precedido de 10 dias de oração. Mas não é só isso. É que o Espírito Santo, quando veio, lá em Atos 2, a Bíblia diz que ouviram um som do céu. Eu gosto dessa expressão. Um som do céu. E o Dr. Lucas compara o som a um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam todos reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não veio em silêncio, ou não veio para ser despercebido. Ele quis ser percebido. Fez barulho de vento impetuoso, sim. Apareceram línguas de fogo que pousou cada uma sobre um dos discípulos. A Bíblia diz que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e aí se manifestou o poder, chegou o poder esperado, chegou o poder que possibilita a pregação do Evangelho, o anúncio da boa notícia em todas as nações. O grande caso é esse. É que veio o poder e primeiro esse poder se manifesta na expressão verbal. Porque logo que eles recebem o poder, eles começam a falar em outras línguas. Então o poder se manifesta logo de início na expressão. Porque eles precisavam de falar em outras línguas, mas antes de tudo eles precisavam falar para poder fazer discípulos de todas as nações. A Bíblia diz, como vimos ainda agora, que eles deviam batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que eles os ensinassem a guardar tudo o que Jesus tinha ordenado. E ele diz bem claro, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem, Jesus Cristo mandou fazer discípulos, mas com a continuação do século, se nós fizermos um salto de lá para cá, o que é discípulo? Porque nós temos visto falar muito de crente, evangélico, membro de igreja, até cristão. Mas discípulo está difícil. Qual é a característica que difere um discípulo de Jesus Cristo de um evangélico? Ou de um crente? O discípulo é aquele que recebe uma máxima do seu mestre. Ide em meu nome. Ora, o nome de Jesus não é simplesmente Jesus ou Yeshua. O nome é a personalidade, é o caráter, é a pessoa. Se eu vou em nome de Jesus, eu vou revestida de Jesus, eu penso como Jesus pensa, eu falo como Jesus fala, eu entro como Jesus entra, eu vivo como Jesus vive. É preciso que eu tenha a mente do meu mestre se eu sou discípulo. Esse é que nós esquecemos. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe o Pai. Então é preciso que o discípulo tenha consciência
de que ele tem uma incumbência. Ele tem o nome de Jesus, que está com ele, mas não é visto. A questão do discipulado tem sido levada tão desastradamente hoje. Existe um momento em Éfeso, aparece um rapaz maravilhoso. Poucas vezes você vê pessoas com tantos títulos como você vê Apolo. Apolo é um rapaz muito bem elogiado. A Bíblia diz, em Atos 18, no versículo 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu. Primeira coisa que Dr. Lucas diz a respeito de Apolo é que ele era um judeu. Isso já chama a atenção naquela época. Quer dizer, sabia alguma coisa. Natural de Alexandria. Que homem espetacular! Porque se ele era de Alexandria, ele era um homem culto. Ele era um homem que tinha conhecimento, que tinha estudado, porque Alexandria naquela época era a maior biblioteca de lá daquela região. Então ele era um homem que conhecia, um homem estudioso, um homem elaborado. Judeu, natural de Alexandria, homem eloquente. Olha só, todo mundo quer ser eloquente. E nós precisamos de eloquência para transmitir verbalmente a verdade do Evangelho. Eloquente. Mais uma qualidade. Poderoso nas Escrituras. Não falta mais nada, né? Judeu de Alexandria, eloquente, poderoso nas Escrituras. Versículo 25 vai além. Instruído no caminho do Senhor. Tudo em cima. Tem mais. Fervoroso de espírito. Quer mais? Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Está vendo? Você pensa, esse homem está completo. Tá, não. Não era discípulo. Ele só tinha o batismo de João. Chegou, pregou, uma maravilha, um homem que pregava com eloquência, conhecimento, sabia tudo. Mas lá dentro tinham 2 discípulos de Paulo, Priscila e Áquila. Quando o homem acabou de pregar tão bonito, vem conosco. Precisa do batismo de Jesus. Pode ter isso tudo sem ter o poder. Pode ter isso tudo sem ter o poder. Esse poder que o Espírito Santo traz é para fazer discípulos. É para ensinar de coração para coração. É para levar a palavra a transfigurar dia após dia cada pessoa que a recebe. Quantas vezes nós temos perdido porque esquecemos que Jesus Cristo não mandou ninguém fazer membro de igreja. A senhora é evangélica, meu nome nem é Eva, nem é Angélica. Não sou. Meu nome é Edmeia. Acabou. Que nome que resolveram generalizar as pessoas? Evangélica, sou evangélica. Eu não sou. Acabou. Eu persigo
Eu tenho a intenção de ser discípula de Jesus Cristo. É só isso que eu quero. Eu sou uma Maria, irmã de Lázaro. Agora, sou evangélico. Sou cristão. E daí? Sou membro de igreja. Tá? Jesus Cristo não mandou fazer nada disso. Fugimos. Para que isso aconteça, nós precisamos voltar para o princípio. É preciso que nós busquemos o princípio. Quando o Espírito Santo veio, ele trouxe o poder da expressão verbal, o poder da visão, o poder da convicção, o poder da continuidade, o poder do amor, o poder da unidade, o poder do contentamento e o poder da adição. Com a presença do Espírito Santo, na sua missão, será possível seguir à risca o que Jesus Cristo mandou. E com a presença do Espírito Santo, a igreja então será possuída da verdade, inspirada no amor que o Espírito Santo trouxe, guardada na sua graça, guiada pela sua mão, porque ele é o Paracletos, ou Paráclito. A igreja será sustentada pela sua presença, convencida da sua promessa. A igreja será usada para o serviço. Só com o Espírito Santo. É muito fácil vermos quando um veículo está com combustível errado. Logo que começou aquela história de álcool para combustível de carro. Eu cheguei com um carro a gasolina num posto de gasolina perto de Salvador. E o rapaz, inadvertidamente, me encheu o motor com álcool. O meu carro era gasolina. E quando eu virei o motor, o carro foi dando saltinho e pipocando. O que é, o que não é? Combustível errado. Carro novo. Teve que esvaziar todo o tanque para botar o combustível certo. O combustível para o corpo de Cristo é o Espírito. Qualquer outro combustível não leva o maquinário da igreja para frente. Quando nós precisamos percebemos que começou a entrar areia no maquinário da igreja. Logo nós vemos o desespero de João em Éfeso. João tinha uma paixão para pregar, para ensinar o que Jesus tinha ensinado a ele. E ele começou a perceber que a igreja estava desviando do caminho, pregava. O que fizeram com João? Vamos calar a boca desse velho. Vamos mandá-lo para a ilha desértica, no mar Egeu, o mar de Mármara, a ilha de Pátimos. E o pobre do João ficou lá, só podia pregar para as ondas, para as gaivotas, para os penhascos. Mas lá no lugar da solidão foi o lugar da revelação. E ali fica bem claro Jesus Cristo ensinando para ele: João, eu sei o que está se passando. Eu sei que Éfeso precisa se arrepender. Eu sei que Esmirna está sofrendo. Eu sei que Pérgamo está misturado com o mundo. Eu sei que tem doutrina de Balaão e doutrina de Jezabel. Tem doutrina de Nicolaítas. Tem doutrina de Balaão. Já.
em Tiátira. Eu sei que Sardes tem aparência de viva, mas que está morta. Eu sei que Filadélfia é uma igreja tão pequena, aparentemente tão fraca, mas que procura espaço no Vale do Licos para pregar a minha palavra. Eu sei que Laodiceia é uma igreja balufa, gorda, se satisfaz com o que vê, mas eu me movo no meio dos candeeiros. Eu estou em movimento. Não esqueci dos meus candeeiros. E eu tenho a liderança da igreja nas minhas mãos. Ou na minha mão. A igreja ainda é minha. Fui eu que comprei com meu sangue. Assim, nós vemos que naquela época já havia entrado areia no maquinário. Assim tem acontecido na história da igreja. Pouco a pouco foi entrando fogo estranho. A igreja vai perdendo o foco da sua única missão na terra. Única missão que Jesus deixou para a igreja. Ide em meu nome, ide a todas as nações fazendo discípulos. Como? Ensinando a eles o que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vemos que a igreja tem perdido o seu foco. Está gerando um gemido surdo no coração de líderes que sofrem, olhando muitas vezes para uma muralha aparentemente intransponível. Eu estava uma vez pregando num congresso assim, de missões em Leicester, na Universidade de Leicester, na Inglaterra. Era um congresso só para evangelistas. E do Brasil, eu tinha ido para lá, para esse congresso. E cada evangelista tinha 20 minutos para falar. 15 a 20 era o máximo. E antes de mim, tinha um evangelista muito interessante da Escócia. O nome dele é Tom Kinley. E ele é um escocês legítimo. Cabelo vermelho, todo cheio de sarda, magricelo. E irrequieto. E quando foi a hora dele, ele ia pregar antes de mim. Ele disse, não vou pregar, que eu quero ver essa mulher do Brasil pregar. Quero ouvir essa mulher pregando. Eu quero ouvir. Mas eu quero contar uma parábola para vocês antes dela. É só uma parábola que eu inventei. Aí ele inventou uma parábola, ele disse assim, quando Jesus chegou no céu, os anjos apinharam em cima dele. E disse, estavam com tanta saudade, e era anjo, e era arcanjo, querubim, serafim, todo mundo com saudade dele, e Jesus no meio daquela barafunda. E ele diz, Senhor, nós estamos preocupados. Jesus Cristo disse, mas por quê? É que depois de tudo que aconteceu, de tudo que o Senhor passou, de tudo, nós não conseguimos perceber uma direção sua para que a sua obra continue na terra. E Jesus disse, mas eu deixei ao encargo dos meus discípulos. E foi uma listagem geral. Um saía, o outro coçava a cabeça, se é que anjo tem cabeça. Aí apareceu na frente um arcanjo, daqueles arqueanjos. Apareceu, Senhor, mas é que tudo que nós temos visto durante esse tempo é que os seus discípulos não são lá muito dignos de confiança. Eles prometem e não fazem. E Jesus olhou para eles e disse, olha,
quem vai levar à frente a missão de anunciar são os meus discípulos. Ou eles vão, ou eles vão. Mas não se preocupem, porque eu estou mandando o Espírito Santo. Pronto. Resolveu. Não tem mais para ninguém se preocupar. Porque com o Espírito Santo na frente, tudo vai dar certo. A visão não mudou. O Senhor ainda é o mesmo. O Espírito Santo não sofreu apagão. É tempo de recomeçar com alegria e coragem, porque aquele que nos envia está conosco todos os dias. Quando nós vemos aqui em Atos 13, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Não haviam pastores, não haviam apóstolos, não haviam evangelistas. Profetas e mestres. E aí? Nós lembramos o que era a igreja em Antioquia. Surgiu por causa de uma porção de discípulos que fugiram de Jerusalém com medo de morrer. Aonde eles iam, eles não podiam carregar bagagem, mas eles carregavam uma notícia que queimava aqui dentro. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eles levavam, e eles não podiam calar aquela verdade que queimava lá dentro. E assim surge essa igreja tremenda em Antioquia da Síria, porque também tem Antioquia da Pisídia. E ali, o primeiro que foi mandado para lá foi Barnabé, que quando viu a bênção, foi para Tarso buscar Paulinho para ajudá-lo. E durante um ano, Barnabé discipulava Paulo, e Paulo e Barnabé discipulavam o povo. Essa igreja cresceu maravilhosamente. Mas aqui tem uma novidade. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Você vê o ministério da palavra. Porque o profeta é aquele que prega a palavra, não existe ministério de pregador. O pregador que tem na Bíblia é Eclesiastes, do grego é pregador. Profetas e mestres. Quando nós olhamos lá para Gênesis, no capítulo 20, Deus ali vai indicar o primeiro profeta da Bíblia. Ele diz para Abimeleque: Abimeleque, devolve a mulher para o seu marido, porque ele é profeta. Abraão, e intercederá por ti, e tu viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabes que morrerás tu e toda a tua casa. Olha Deus levantando aqui o primeiro profeta, Abraão. O que é que Deus está dizendo aqui? O profeta é aquele que tem intimidade comigo. Se ele me pedir, eu vou fazer. E quem atinge um profeta meu, atinge a mim. Qual foi a profecia de Abraão? Quando foi que Abraão profetizou? Profetizou uma vez. Mas a profecia cobre toda a Bíblia. Gênesis, Apocalipse, por toda a eternidade. Profetizou o Cordeiro. Jeová Jiré. Deus proverá para si o Cordeiro. Gênesis 22. Quando você vê essa profecia de Abraão, ela é expressiva e grandiosa. Lá morre um cordeiro para livrar da morte uma pessoa. Em Gênesis. Depois vem em Êxodo, na Páscoa, um cordeiro morre por uma família. Depois tem a festa da expiação, um cordeiro pela nação. Porque Deus tinha um cordeiro para toda a humanidade. Então nós vemos um profeta, Abraão. Aqui, nessa igreja, tem profetas
e mestres. Uma turma coesa. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Agora, olha o que essa liderança faz. Vocês observaram o dom, servindo eles ao Senhor e jejuando, todos juntos, servindo, quer dizer adorando. Porque serviço é atuação de servo, trabalho é atuação de operário. Servir significa adorar, serviço de adoração. Eles se reuniam para adorar e jejuar. Naquela reunião da liderança, o Espírito Santo falou. Eu fico impressionada. Como é que o Espírito Santo falou? Não sei. Se foi por profecia, de visão aberta, visão fechada, sonho, êxtase. Não sei como foi. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo falou. Falou assim: separai-me agora. Eu gosto do agora. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aí você diz assim: não foi o Espírito. Não foi. Porque o Espírito Santo trabalha com ordem e decência. O Espírito Santo não ia numa igreja daquela para tirar logo os 2 líderes da igreja. Não. Isso aqui não está certo. Fugiu da ordem. Acabou. O Espírito Santo lá e fez a bagunça dele. Tirou logo os cabeças. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você viu? Hoje, quando vai mandar missionário, faz um churrasco. Faz um churrasco, tem rabada, tem de tudo. Festa, vamos mandar um missionário. Para onde? Para Afeganistão. Com churrasco e tudo. Quem mandou? Irmã, é para cumprir o ID. Com churrasco. Olha, eu só estou citando isso para você ver a diferença. Quanto mudou. Eles estavam reunidos em oração, em jejum, ouvindo quem? O Espírito. Como é que você vai fazer uma obra no corpo chamado igreja, totalmente espiritual, sem ouvir a voz daquele que foi enviado do céu para liderar o trabalho? Quem veio liderar o trabalho da igreja é o Espírito. E nós não procuramos ouvir. Ouvir. Todas as vezes que Deus chama alguém, Ele quer ser ouvido. A primeira palavra que Deus diz para Israel, quando os tira do Egito, é: ouve. Ouve, ó Israel, sou eu, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Ouve. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: deixa tua terra, tua parentela, casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Te mostrarei. O homem foi, pegou a mulher, sobrinho, pegou os rebanhos, botou o pé na estrada. Meus irmãos, este homem saiu do extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Eu morei lá 3 anos. Ele saiu de lá da Mesopotâmia, a pé, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã. Saiu. Para onde? Não sei. Deus vai me mostrar. Mas que direção? Não sei. Deus vai me mostrar. Como que Ele vai mostrar? Vai falar. Como que você vai ouvir? Ouvindo.
Deus só me deu um par de ouvidos. Abraão teve que desenvolver uma atenção auditiva voltada para uma voz que ia falar. Quando ia dormir de noite, Senhor, eu vou dormir. Senhor, acordei. Eu morei na terra de Abraão. Nós tomávamos um avião em Basra, 1h10 até Bagdá, e outro de Bagdá para o Egito, para o Cairo, 1h20. Abraão saiu a pé, armando e desarmando suas tendas. O deserto de Abadã é pó, não é nem areia, é pó. Quanto tempo este homem ficou para desenvolver uma consciência voltada para a voz de Deus? Não sei. Mas no dia que ele chegou nos carvalhais de Manre, diz a Bíblia, habitavam lá os cananeus. Deus disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor, é esta a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência. Ouviu? Nunca mais ele confundiu a voz de Deus. Moisés passou 40 anos no deserto, limpando o ouvido de tudo quanto é barulho. No dia que Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Ele sabia que era Deus. Paulo foi ficar, ele diz, 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. Ele diz: para conhecê-lo. Foi ficar no silêncio. E o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele com a sua morte, na sua morte. Foi por esse tempo que ele teve a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ouvido limpo para ouvir. Esses líderes se reuniam para adorar juntos, em jejum. Vai ter uma reunião de pastores. A mulherada para fazer o cafezinho. Não pode esquecer, irmã, aquele bolinho de milho, aquele bolinho de aipim, tem tudo. Olha, eu não sei se existe uma pessoa que prega mais em congresso de mulher, em café da manhã de pastores. Como tem comida. Dá para ver. Como se come. E quando é que você se reúne para ouvir a voz do Espírito que está falando? E fala. Aqui, ó. Disse o Espírito Santo. Mas quando o Espírito fala, não foi ele não, tirou a liderança. O Espírito não faz isso não, que isso é desordem. Faz sim. O Espírito Santo é Deus. Ele faz o que quer. O vento sopra onde quer. Segundo Jesus Cristo. Olha o que ele fez. Ele fez aqui o que a igreja hoje não faria. Eram 5. Ele tirou os 2 cabeças. Seguramente 2 brancos. Agora deixa puxar a brasa. Deixa eu lá. Simeão, por sobrenome Níger, um negão. Lúcio de Cirene, outro negão. Manaém, sabe quem era Manaém? Colasso de Herodes, irmão de criação. Sabe-se lá que era a mãe dele, ou o pai dele. Foi o que o Espírito Santo deixou nesse igrejão. Mandou os 2 grandes. Por quê? Para fazer trabalho missionário tem que mandar o pior. O Espírito manda o melhor.
A igreja não sofreu nada porque o Espírito sabe o que faz. Olha, esse homem, o Dr. Lucas, que escreveu Atos, esse homem dirigido pelo Espírito Santo, se ele fosse escrever hoje, um desses grandes homens de hoje, ele ia botar: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, ia na frente, porque era irmão de criação do rei. Ele botou lá no final. Botou lá no final. A igreja está tão infeccionada por rudimentos do mundo. A Bíblia diz que tudo que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus. Vem do mundo, desse sistema produzido pela mente satânica. O Espírito Santo na igreja em Antioquia mandava e era obedecido. Por isso que eu gosto daquele advérbio: separai-me agora. E eles, na hora, separaram. 4 mãos negras sobre a cabeça de Paulo e Barnabé. E mais a de Manaém, as mãos de Manaém. Por que é que as coisas mudaram tanto? Nós precisamos saber que a missão continua, porque a visão continua. Você pode mudar estratégias, mas a visão não pode mudar. Fazer discípulos. Como o Pai me enviou, eu vos envio. O nosso chamado é o mesmo chamado de Jesus. Jesus comprou uma noiva no planeta Terra, em todo o planeta. Então é preciso que em todo o planeta as pessoas ouçam do Evangelho. E Jesus Cristo é bem claro no seu sermão profético de Mateus 24, ele diz: e este Evangelho do reino será pregado a todas as nações como testemunho, e então virá o fim. Só depois que o Evangelho for pregado em todas as nações. Temos dificuldades para aceitar que é possível acontecer isso. E é por isso que Jesus Cristo diz que nós precisamos aceitar o reino de Deus como crianças. Eu não compreendia bem isso. Em 1994, eu estava no meu projeto lá no Morro Dona Marta. E o Brasil estava jogando a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E estava uma farra boa. O Brasil estava indo de vento em popa, ganhando todas naquelas épocas que o Brasil ganhava. Então, e nessa época a favela vira uma festa. Todo mundo arranja dinheiro, eles compram, fazem bandeirola, eles fazem churrasco, o caminhão de cerveja sobe todo dia. É uma festa, o povo vibra com o negócio de Copa do Mundo, ou vibrava, não sei mais. E nessa época tudo pode acontecer. Havia uma família, entre tantas outras, que o pai tinha 5 filhos lá com a mulher dele, mas só aparecia em casa para deixar mais um filho. Ele ficava ali por perto do São João Batista, pela rua, bebia, podia ir preso ou não, mas nessa época ele subiu o morro. Eu não sei como conseguiu subir, mas subiu, ficou perto da bica e começou a gritar, porque ele queria ver os filhos dele. Só que a mãe não queria deixar os meninos verem, os meninos também não queriam, porque estavam envergonhados. Mas tinha um pequeno, de 5 anos, Rodriguinho, louco para ver o pai. Acho que era a 3ª vez que ia ver. Louco. 5 anos. Tem coisa melhor do que pai?
Para uma criança de 5 anos? Não tem. Aí, a vizinha disse, deixa os meninos irem, porque ele está começando a dizer coisa que não deve. Daqui a pouco vem o pessoal das armas, enche a cabeça dele de tiro na frente das crianças. Então, deixa logo ir. A mulher mandou. Os meninos ficaram assim, perto do pai. E o pai no chão. Vocês vão tomar banho, todos. E vão cortar o cabelo. E vão botar uma roupa. Porque eu vou levar vocês para tirar retrato. Porque eu vou mandar fazer o documento que eu vou levar vocês para a América. E vocês vão assistir a final da Copa do Mundo. E vocês vão voltar no mesmo avião com Bebeto e Romário. Não se pode dizer que o homem não sonhava. Quando ele disse isso, todos os outros ficaram lá bravos. O Rodriguinho deu uma corrida. Subiu e desceu, mas foi direto para a casa de Maria e Marta, para o meu projeto. Eu, quando vou atender caso grave, eu fico numa sala que já foi de oração, hoje é de tudo. E fecho a porta. Eu estava atendendo uma menina que foi estrupada pelo pai e o sobrinho ao mesmo tempo. Então o caso era sério. E quando eu atendo, que eu sou psicóloga, mas eu atendo de forma diferente. O psicólogo precisa 10, 15 sessões. Eu é só uma, porque o Espírito Santo tem que entrar, que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Então o Espírito Santo vem no meu socorro. O Espírito Santo vem no socorro. Aí bateram com tanta sofreguidão ali, que eu disse, entra. Quando eu vi, estava o Rodriguinho na frente de uma porção de gente, rindo. Diz, Rodrigo, diz o que é. E ele dizia assim, vamos, tia, depressa, corta meu cabelo, me dá um banho, me dá roupa, depressa. O que foi que aconteceu, Rodrigo? O povo ria. Conta para ti o que foi. O papai, ele vai me levar para tirar fotografia, para fazer documento, que ele vai me levar para a América, tia. Eu vou assistir a Copa do Mundo. Eu vou vir no avião com Bebeto e Romário, tia. O povo ria. Mas aquele menino olhava para o povo e dizia, sabe o quê? O papai disse. O papai disse. O papai disse. Naquela hora, pela boca daquela criança, o Espírito Santo estava pregando o evangelho para mim. Você precisa aceitar o reino como essa criança. Porque essa criança não viu nenhum empecilho. A única coisa que ela viu foi a palavra que saiu da boca do Pai. O meu Pai disse. E ele crê na palavra que sai da boca do Pai. Todos nós vimos o pai irresponsável, o pai pobre de uma ré de si, mendigo, tudo negativo. Mas o pai falou, para ele bastava a palavra do Pai. Por que será que nós temos tanta dificuldade de aceitar esta palavra de Jesus? Eu estou contigo todos os dias. Ora, se Jesus está comigo, que mais eu preciso? Que mais eu preciso? Se Ele me manda, e Ele está ali, Ele está me dizendo assim, vai, porque eles não vão me ver. Eles vão ver a ti. Mas a palavra eu ponho na tua boca. A expressão eu ponho no teu olhar. Eu os abraço com os teus braços. Eu choro com eles com as tuas lágrimas. Eu estou
Ele botou o verbo no presente. Todos os dias. Até a consumação do século. Eu fico triste quando alguém me diz: você vai sozinha? Eu sozinho o quê? Você vai dirigir à noite sozinha? Qual o problema de dirigir à noite e de dia? Às vezes dá vontade de eu pintar o cabelo só por causa disso. Para ver se o povo para de pensar que eu tenho 120. Eu só tenho 73. O povo quer me dar 120. Já vieram outro dia profetizar. Eu profetizo na sua vida que a senhora chegará ao 100. Eu, negativo, eu quero passar. Está impedindo. Está querendo me impedir. Quando começamos a olhar para os lados, para grandes ministérios, para templos gigantescos, como Sardes, às vezes desmaiamos. Quando que eu vou chegar lá? Olhamos para ministérios fora do comum. Não é? De meia. Você continua na favela, eu digo, na favela e no reino de Deus. O que eu vou fazer? Outro dia eu fui pregar num congresso aí. E a moça, na hora de me apresentar, eu já aqui pronta, com os lábios coçando para começar a fazer a leitura bíblica. Diz que eu sou louca por um púlpito. Irmã, a senhora é presbiteriana, não é? Eu digo, não, senhora. Que mal lhe fiz. Então, de que igreja a senhora é? E eu quase matei a mulher. Eu disse para ela, sou anglicana. Ei! Piorou muito. Eu disse, minha filha, anglicana. Irmã, não dava para voltar. Você sabe o que foi que a irmã fez? Irmãs, eu peço perdão, vocês não sabiam. A irmã é anglicana. Pediu perdão às irmãs, que a preletora era anglicana. Eu disse, Senhor Jesus, eu não aguento com meus irmãos. Agora, coitado dos anglicanos. Lá também tem filho de Deus. Está pensando que é só batista, é? Nós, às vezes, olhamos para o ministério dos outros. E nós nos impressionamos porque cresceu, porque avançou. Cuidado com grandes templos. Senão a igreja anglicana estava feita com tantas catedrais. A igreja católica com tantas catedrais. O islamismo, então, com tantas mesquitas. Jesus nos mandou fazer discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar tudo o que ele ordenou. A visão que ele deixou foi olhar para o alto. Buscando tudo lá do alto. Marchando e andando na terra, no ritmo dos tambores do céu. Marchando e andando na terra, na ordem e direção do Espírito que veio e que ainda está interessado em nós e que ainda quer ir conosco a todas as nações da terra. Amém? Amém. O Espírito é que dá a direção. O Espírito é que dá o poder
porque a visão já veio do céu. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que em nome de Jesus Cristo, nós possamos sair daqui revigorados. Amém.